Bom dia, vamos para a nossa aula de ciências de hoje. Pega o seu material e vamos lá. Nós estamos na unidade 4 do nosso livro de ciências e nós vamos falar sobre o corpo humano. O assunto que nós vamos estudar hoje, ele se encontra no livro de ciências, nas páginas 100 até a página 107. Então, pega aí o seu livro e vamos lá. Nós sabemos que o nosso corpo, ele possui muitas partes. E essas partes do nosso corpo, elas funcionam de forma que se completam. Então, é fácil você ver o seu corpo exterior, né? Se você olhar para você e agora, você vai ver o seu corpo exterior. Se você olhar para o seu irmão, para sua mãe, você vai ver o quê? O exterior do seu corpo. Mas o que tem por dentro do nosso corpo, né? Dentro do nosso corpo existem o quê? Os órgãos, como o coração, os rins, os pulmões, os nervos, os músculos, as glândulas e vários outros órgãos. De que é feito o nosso corpo? O seu corpo, o corpo humano, ele é feito de quê? Pensa aqui comigo. Quando vai se construir uma casa, é necessário o quê? Os tijolos para formar o quê? As paredes da casa. É necessário também o quê? As telhas para se formar o telhado dessa casa. É necessário também o quê? Os canos que vão permitir o quê? A passagem da água. E várias outras coisas na construção de uma casa. No nosso corpo, nós temos o quê? A célula, que é a unidade básica. É como se elas fossem os tijolos. A célula é a unidade básica, viva, estrutural e funcional na construção do corpo dos seres vivos. Quando nós falamos de seres vivos, nós estamos falando das plantas, dos animais e do homem. As plantas e os animais são formados por mais de uma célula. Então, nós somos considerados o quê? Multicelulares. O que são seres vivos multicelulares? São geralmente aqueles que apresentam diferentes tipos de células. Então, a célula, quando você foi formado por uma célula masculina e uma feminina. Essas células, o quê? Elas se dividiram e elas se multiplicaram. E esse conjunto de células formou o quê? Formou o tecido. As células, crianças, elas são muito pequenas e nós não conseguimos enxergar as células a olho nu, né? Nós precisamos de quê? Nós precisamos de usar o microscópio, tá? Por quê? O que acontece? Eles têm uma lente, né, de aumento e essa lente ela vai aumentar e assim nós vamos poder ver as células utilizando o microscópio. As células são as menores unidades estruturais e funcionais dos seres vivos, com exceção dos vírus. Todos os organismos vivos possuem células. Vamos lá. Vamos ver. A célula ela é dividida por partes, tá? Vamos ver lá quais são as partes da célula. Nós temos o citoplasma, nós temos a membrana plasmática, que é essa parte aqui de fora, e nós temos o núcleo, que é essa partezinha aqui, que é o centro da célula. Então, citoplasma, que é essa parte aqui, o núcleo, que é o centro, e a membrana plasmática, que é essa parte de fora da célula. Então, vamos lá. A célula típica, ela é composta das seguintes partes, né? O núcleo celular. Vamos ver qual que é a função. O núcleo, ele é envolvido pela membrana nuclear. O núcleo contém o material genético das células. É no núcleo que se encontra o quê? O DNA. O citoplasma. O citoplasma carrega o conteúdo celular.
Então, de cada organela possui uma função vital. E a membrana plasmática? A membrana plasmática, ela é fina e flexível, tem uma permeabilidade e qual que é a função dela? Ela regula a passagem e troca de substâncias que envolve as células, tá? Então, voltando aqui, núcleo, aqui nós vamos ter o que? O DNA, né? Nós vamos ter aqui a membrana plasmática que vai estar o quê? Protegendo a nossa célula. E nós vamos ter também, né, voltando aqui, o citoplasma, que ele vai o quê? Ele vai carregar o quê? Ele vai carregar o conteúdo celular, que vai ficar aqui no citoplasma. Então, vamos lá. A união faz a força. O que é isso, professora Heloísa? Então, preste atenção. Nós temos, olha, a célula, né? Nosso corpo começou aqui, a célula. Essas células formaram os tecidos. Os tecidos, né? A célula formou o tecido formou o órgão, os órgãos formaram o sistema e o sistema formou o quê? O organismo. Tecido. Existem 4 tipos de tecido no nosso corpo humano. Nós temos o tecido muscular, que forma os músculos. Nós temos o tecido conjuntivo, que vai proteger e sustentar o corpo e os seus órgãos, e vai manter os órgãos unidos, e também vai armazenar energia na forma de gordura. Nós temos o tecido nervoso, que vai constituir o cérebro, a medula espinhal e os nervos espalhados por todo o nosso corpo. E nós temos o tecido epitelial, que vai revestir a superfície e as cavidades do nosso corpo. A cobertura mais externa da nossa pele é formada por este tecido. Nós temos também, então nós temos as células, nós temos o tecido e nós temos os órgãos. Em nosso corpo também existem os órgãos, formados a partir da união dos tecidos. Os olhos, a boca, o nariz e a pele são alguns órgãos externos do corpo humano, aquele que a gente consegue ver, né, do lado de fora. E o nosso corpo humano também possui os órgãos internos, o cérebro, o coração, os pulmões, o estômago, o fígado, os rins. E nós temos o quê? O sistema. O que é o sistema? O sistema é um conjunto de órgãos que vai atuar em harmonia para a realização de funções específicas no corpo humano, tá? Então, formamos aqui, ó, célula, forma os tecidos, que formam o órgão, que formam o sistema e que formam o nosso organismo. Veja alguns dos sistemas do nosso corpo, depois nós vamos estudá-los separadamente. Então, nós temos sistema respiratório, sistema nervoso, sistema cardiovascular, sistema genital feminino, o sistema digestório, o sistema urinário e o sistema genital masculino. Alguns dos sistemas do nosso corpo. Depois nós vamos estudá-los separadamente. Cada sistema desse tem um órgão responsável, principal por ele, tá bom? Aqui o sistema cardiovascular, o principal órgão é o coração. Sistema respiratório, o principal órgão é o pulmão. Nós vamos ver isso depois nas próximas aulas. O que você vai fazer agora? Você vai fazer a leitura do seu livro nas páginas 99 até a 105. E em seguida você vai fazer as atividades das páginas 105 até a página 107. Tá bom? Deus te abençoe, tenha um bom dia e até a nossa próxima aula de ciências. Beijo para vocês.